Irmãos, irmãs, com que alegria nos reunimos no terceiro domingo da Páscoa. Hoje, dia 1º de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador. Quantos não têm trabalho? Quantos perderam o seu emprego? Quantos estão literalmente passando necessidade? Política de emprego para todos, para que todos possam viver com dignidade do seu trabalho. Hoje estamos com o evangelista João, no capítulo 21, versículos 1 a 19. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade eu te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus.
e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos ainda vivendo as alegrias da Páscoa. A comunidade reunida pela palavra de Deus está marcada pela esperança, e é a comunidade reunida que aprofunda a sua fé na presença do ressuscitado. A primeira comunidade cristã está convicta do significado da presença de Jesus. Ele que foi morto pelas mãos dos ímpios, agora ressuscitou. Ele vive. Só Ele pode dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos pecados. A comunidade dos que creem, liderada por Pedro, já percebemos isso no Evangelho de hoje, vai se fortalecendo, crescendo, ganhando espaço entre os judeus. Esses primeiros cristãos, discípulos, não têm dúvida, Jesus ressuscitado, vencedor das forças do mal, agora é o Senhor da história. Nele tudo se explica, e a partir dele todas as coisas se fazem novas. É ele, Pedro, como ouvimos na primeira leitura, que garante que é preciso obedecer a Deus antes que obedecer os homens. Ele e seus companheiros são os primeiros a dar testemunho do ressuscitado, que as autoridades mataram, pregando-o numa cruz. Ele é o guia supremo, ele é o Salvador, nele está a conversão para todo o povo, com o perdão dos pecados. Mesmo na ameaça, na perseguição, na incompreensão, nos desafios, é preciso testemunhá-lo. Fazer a experiência dele, a experiência que fizeram, e testemunhá-lo. É o que se põe para nós hoje, para os cristãos de hoje. Fazer a experiência do ressuscitado e testemunhá-lo com credibilidade. O evangelho que ouvimos deixa bem claro que a missão dos discípulos é a de continuar a missão de Jesus ressuscitado. Conquistar o povo, conquistar as pessoas para o Pai. É esse o significado da pesca, chamada a pesca milagrosa, símbolo do sucesso da missão apostólica e do crescimento da igreja, que hoje somos nós. Se hoje nós somos a igreja de Jesus, é porque antes de nós alguém testemunhou Jesus, o ressuscitado. Mais uma vez, meus irmãos, nos deparamos com Pedro. Ele está sempre à frente, fala com autoridade, anima os companheiros, anima os outros discípulos para o testemunho. É a ele que Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Ou seja, você está disposto a dar a vida por mim? Dar da sua pobreza, dar o seu pecado, dar a mim as suas inquietações? A resposta de Pedro todos conhecemos: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu vou contigo até o fim. Ao que Jesus acrescenta: apacenta as minhas ovelhas. Reúne o meu povo. Não deixa que se disperse. Não é esta a função dos apóstolos? A função de Pedro, ontem, hoje e sempre? Não é esta a missão de toda a igreja? Que devemos fazer, meus irmãos e minhas irmãs? Como ouvimos no Apocalipse de São João, na segunda leitura, chamados somos a reconhecer o Cordeiro imolado.
como digno de poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória. É a Ele que devemos dizer sim, é a Ele que devemos dizer amém e adorá-lo como nosso único Senhor. O Papa Francisco, desde o início do seu ministério na igreja, como sucessor de Pedro, procura revelar pelo seu testemunho a presença acolhedora, amorosa, misericordiosa de Deus no mundo. Para nós, o que é ser cristão? Em meio a um mundo com tantos desafios, onde nós sentimos tanto medo, insegurança, com guerras, com destruição, com tanta violência, o que significa para nós ser cristão? O que significa para nós testemunhar Jesus, segui-lo pelas estradas da vida? E sobre todos, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.